A cena que eu acredito ser a mais bonita de Carrie a Estranha é uma que existe somente no filme de 1976, dirigido por Brian De Palma. É uma cena que começa devagar, levando a nossa personagem para aquele que pode não ser o clímax do filme. Esse nós já sabemos qual é, porque Carrie é como um conto de fadas, o qual já tem seus elementos como parte de uma cultura de como entender e como contar histórias. Não. O clímax do filme todos nós já sabemos, apenas não sabemos o quão terrível ele pode ser. É por isso que quando Tommy Ross, aquele mesmo jovem que foi convencido pela namorada a levar Carrie ao baile, convida Carrie para dançar pela primeira vez em sua vida, nós queremos esquecer a realidade que nos aguarda. Carrie queria ir embora cedo para não preocupar a mãe, mas Tommy a convence de dividir com ele um hambúrguer e uma cerveja quando forem embora da formatura, e antes disso, eles também precisam dividir uma dança. Eles riem e trocam palavras e se beijam. Em momento algum da história, Carrie foi verdadeiramente convencida de que qualquer um poderia convidá-la por livre e espontânea vontade para o baile. Mas ao menos aqui e agora, enquanto dançam, é como se ambos pudessem esquecer de tudo que os envolve. Tommy realmente a convidou por motivos que não envolviam seus sentimentos. É verdade. Mas também é verdade que todas as coisas que ele diz para ela naquele instante. Sobre o fato de que eles estão juntos no baile, é claro. Sobre o fato de que ele ficou feliz de ela gostar do poema dele. Sobre o fato de que ele gosta dela. Sobre o fato de que ela está lá porque ele quis. Eles riem e eles estão felizes. E a câmera roda ao redor dos dois, querendo que a gente seja consumido por essa felicidade. Afinal, essa felicidade é real. Talvez seja uma das poucas coisas reais nesse filme. Aquilo que levou Tommy a beijá-la e a realização de que Carrie é apenas uma doce garota, tudo isso é real demais para um mundo que não suporta a realidade. Essa é a cena mais bonita de um filme que nos convida, desde o início, para uma tragédia. E é uma tragédia ver um momento tão delicado e amoroso entre duas pessoas que acabaram de se conhecer e saber que até o fim daquela noite, nenhum dos dois vai estar vivo para se lembrar desse dia. O que fica na minha cabeça é apenas uma frase que está no livro original toda vez que eu os vejo rodando, rindo e dançando. É essa a garota que ficam chamando de monstro. Eu quero que você guarde isso na sua mente. A garota que era capaz de ficar satisfeita com um hambúrguer e uma cerveja de 10 centavos depois do único baile de escola da vida dela, apenas para que a mãe não fique preocupada. Interrompendo mais uma vez a leitura aqui do dia para poder convidar vocês mais uma vez a irem até o Catarse e apoiarem o projeto Contomorfose, uma coletânea sensacional de contos de estilos diversos e gêneros diversos, que com certeza vai ser do agrado de você que ama a leitura em si. Nós temos contos de ficção científica, drama, fantasia urbana. Eu tô lá com o meu conto Cambalache de fantasia urbana, acompanhado de pessoas incríveis da turma 2 do Thiago Cabelo. Então, se você gosta de boas histórias, gosta de boas aventuras, vá atrás do livro Contomorfose. A gente está com a alegria de estar com 125% de apoio, ou seja, com o livro já confirmado de que vai acontecer e ilustrações extras. E estamos atrás de conseguir os demais apoios, que vai contar com capa dura, sobrecapa e algo que a gente ama aqui no Mariposa Psíquica, que é audiobook, audiodrama. Então, se você gosta do nosso conteúdo, você vai com certeza gostar de Contomorfose. Então, vai lá, compra o livro, deixa o seu apoio e vamos continuar para a leitura do dia. A história de Carrie a Estranha é como um conto de fadas. E é um conto de fadas tão famoso que nós o conhecemos tanto quanto clássicos da Disney, como Cinderela, Branca de Neve, Bela e a Fera. E Brian De Palma abraça essa ideia na direção de seu clássico de 1976, o qual eu arrisco dizer que é uma história superior àquela narrada por Stephen King 2 anos antes. A história que Stephen King conta em seu livro e aquela que Brian De Palma leva para as telas são as mesmas.
Carrie é uma garota solitária e triste, a qual é destratada por todos na escola e vive com uma mãe fanática religiosa. Ambas as histórias são sobre como essa garota é convidada para o baile de seu colégio, e ambas as histórias são sobre como o sonho que era aquela noite se transforma em um pesadelo, em uma tragédia. A diferença está, é claro, em como ambas as histórias são contadas. O livro de King provavelmente seria uma ótima pedida para a leva dos últimos anos de histórias de true crime. Fosse em forma de um podcast ou de uma série, seria possível aproveitar esse tipo de narrativa para fazer o que King faz em seu livro. A história de Carrie a Estranha é intercalada entre trechos no passado, onde acompanhamos os personagens caminhando em direção à tragédia, e o futuro, onde a tragédia já foi consolidada, com trechos de jornais, documentos e livros falsos que falam sobre o ocorrido na noite do baile. Considerando quanto é dito que os finais escritos por Stephen King são ruins, eu acho engraçado como seu primeiro livro é movido pelo seu final. O final de Carrie é aquilo que está em todas as nossas memórias, e ao menos no livro, é algo do qual somos constantemente lembrados. Não adianta torcer por essa garota e pela sua felicidade. A tragédia já está consolidada, já aconteceu, e estamos apenas caminhando em direção dela, ou sendo lembrados dela. Brian De Palma elimina esse elemento da história. Carrie, de 1976, é uma história mais tradicional em forma de narrativa, com seu começo, meio e fim. Apesar disso, a ânsia pelo fim permanece, porque eu insisto que o final de Carrie a Estranha é uma marca cultural, depois de tantos anos sendo repetido, e repetido, e repetido, em outros filmes, como referências, em qualquer lugar. Nós sabemos o final de Carrie a Estranha. O filme termina em sangue, mas também começa em sangue, sendo para mim o início de um dos momentos de maior terror do filme. Carrie é uma garota de 17 anos que tem a sua primeira menstruação no vestiário do colégio. Ela nem ao menos sabe o que é uma menstruação, nem ao menos sabe o que acontece com seu próprio corpo. E no desespero, é zombada e humilhada por todos, incluindo aquela que iremos acompanhar por mais tempo durante a história ao lado de Carrie, Sue Snell, uma das garotas que participou do ato de violência e que é assombrada por uma terrível culpa daquele acidente. A partir daí, a história é bastante direta, como uma tragédia que vai aos poucos revelando suas peças até o ponto de não retorno. Sue convence o seu namorado, Tommy Ross, a levar Carrie para o baile como uma forma de compensar o seu ato horrível. Chris Hagestad, a personagem que começou toda a humilhação que Carrie sofreu, acaba sendo proibida de ir ao baile e começa um plano de vingança ao lado de seu namorado, interpretado por um jovem John Travolta. Ao redor disso tudo, temos a grande figura vilanesca do filme na forma de Margaret White. Ela é uma fanática religiosa que inimiga Carrie de tal forma que a menina tem uma terrível dificuldade de compreender o mundo real e como ele funciona, e é punida das formas mais terríveis. Carrie é punida pelo fato de ter poderes, e é punida pela sua primeira menstruação. Ela é punida por querer ir ao baile, e por todas aquelas vontades que são próprias, e não de sua mãe. Nós sabemos que alguma coisa vai dar errado. Nós sabemos o que vai dar errado nessa obra. O livro de Stephen King não se importa com isso, mas usa isso. Nós passamos muito tempo com personagens que não são Carrie, e lidamos com todas as diferentes perspectivas de como eles enxergam a garota. Eles podem ter medo e podem achá-la estranha, e é muito desconfortável ter essa perspectiva, mas é também muito humano. Sue Snell é a verdadeira protagonista do livro, eu arrisco dizer, porque é ela que acompanhamos lidando não com o horror da vingança que Carrie impõe sobre todos, mas com o horror de suas próprias ações, o horror de se perguntar qual é o direito que ela tem de tratar com violência aquele que ela enxerga como diferente. Sua resposta em ambas as obras é movimentar uma conspiração, convencer o seu namorado a levá-la ao baile, em um ato que, se por um lado parece sim ser bastante bacana, por outro é somente mais uma mentira. É um outro tipo de violência. E Tommy, por causa disso, é relutante quanto a essa ideia. Tommy é um personagem fascinante porque, mesmo levando essa mentira adiante, é como se ele se prestasse a torná-la em realidade. E ele a torna em realidade, se apaixonando por Carrie sem nem ao menos perceber. Como vimos na cena a qual falamos sobre no início desse episódio. Ele enxerga em Carrie alguém que é simplesmente como ele,
e como qualquer outra pessoa, e não precisamos de muito para sermos convencidos disso. Por um longo momento, queremos que a história seja somente sobre isso. Por um longo momento, queremos esquecer daquilo que nós já sabemos. Quando a violência na forma de vingança assim acontece, Carrie mais uma vez é humilhada por sangue. Dessa vez, é o sangue do porco morto pelo namorado de Chris. O balde cai e bate na cabeça de Tommy, e ele morre ali mesmo, como uma vítima dessa violência banal. Sue, no filme, é levada para fora da festa antes mesmo que a humilhação aconteça. Falaremos um pouco sobre o que acontece com ela no livro daqui a pouco. Em ambas as obras, o clímax é o mesmo. Em ambas as obras, me soa muito mais como algo triste do que algo assustador, pois em momento algum Carrie foi um monstro até esse momento. Em momento algum nós fomos sequer levados a acreditar que ela possa ser um monstro. No livro, isso nos é prometido constantemente com todas as entrevistas e relatos desse futuro, mas é contrastado por um passado cheio de inseguranças e medos, cheio de doçura. Há muita doçura nessa personagem que, ao fim, é sim transformada em um monstro. Ela mata todos dentro da escola e leva o caos adiante pela cidade. Ao buscar pelos braços da mãe e seu acalento, ao fim de tudo, o que ela consegue é também ódio. É a revelação de uma frustração passada que decai sobre essa menina. Carrie também precisa matar a sua própria mãe, mas não é nada libertador essa sequência de mortes que ela acarreta. Não é catártico, é terrível. No filme, Carrie perde o controle de seus poderes e soterra ela e a mãe juntas na casa. No livro, Sue a encontra sozinha depois de levar caos adiante pela cidade inteira e está junto delas nos últimos momentos de sua vida, escutando em sua mente o processo de uma morte que é dolorosa porque, mesmo ao lado de alguém, é como se Carrie nunca tivesse estado mais sozinha. Em ambas as obras, porém, somos lembrados de que essa não é simplesmente uma história sobre Carrie. Não há uma vingança e nem uma libertação, apenas um aviso. Por isso no livro Sue vive para escrever sobre essa história e se lembrar. Por isso no filme, Sue vive para sonhar pesadelos de que Carrie ainda está viva e ainda pode matá-la pelas coisas que ela fez no passado. Ao fim, alguém precisa se lembrar dos horrores cometidos. Não por Carrie, mas com ela. Em um mundo onde todos vão se lembrar apenas da estranha garota que matou a todos, alguém precisa ser como nós, que sempre soubemos o final dessa história, e mesmo assim, lamentamos a todo instante aquela dança, aquele riso e aquele beijo, que foram as únicas verdades compartilhadas em uma vida que começou e terminou em sangue. Então é isso, pessoal, essa é a nossa leitura de hoje. Quero reforçar o convite para vocês lerem o livro, assistirem ao filme. São ambas obras incríveis e Carrie a Estranha é fenomenal, simplesmente fenomenal. Quero reforçar também o jabá, né? Pedir para vocês apoiarem, continuarem a apoiar o projeto Contomorfose. É um livro fantástico, cheio de contos incríveis. E se você gosta do conteúdo eclético aqui do canal, vai gostar da variedade que você vai encontrar lá de contos, todos com uma qualidade maravilhosa. Então é isso, peço para vocês compartilharem o vídeo, curtirem, se inscrevam no canal, é claro, e como sempre, continuem com as suas leituras.